Graça e paz aos irmãos. O nosso coração tem que ser boa terra mesmo. É bom que o Rodrigo já ore antes, que eu não preciso nem falar. Essa primeira palavra aqui, essa breve palavra minha, antes da pregação da noite, é para isso. O que o Senhor pediu para que eu trouxesse hoje e traga uma palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor de Deus para nós é preparando o nosso coração agora, aqui, logo no começo, para que as palavras que vão vir hoje à noite, um pouco mais tarde, amanhã à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, essas palavras vão ser jogadas em nós como sementes. E pode ser que essa semente encontre uma terra dura, pisada, onde o inimigo vai vir e roubar a palavra e te impedir de frutificar dessa maneira. Agora, logo de cara, a palavra que eu vou trazer aqui é apenas para que Deus prepare o nosso coração nos quebrantando. O nosso coração precisa estar mais quebrantado para entender o que Jesus fez. Eu acho que eu nunca me preparei tanto em oração para uma palavra como a de hoje. Eu nunca estudei tanto a Bíblia também, eu acho, lembrando das outras palavras que eu já dividi com a igreja, do que eu não acho que eu já tenha preparado tanto como hoje. E não digo isso para mérito meu. Pelo contrário, estou confessando já. Confesso para os irmãos que o meu coração não estava quebrantado para entender o que Jesus fez. E precisou esses 40 dias de oração e alguns jejuns. E do apoio dos irmãos em oração. Do nosso clamor para que Deus viesse com o Espírito dele realmente sobre nós, hoje aqui e nos próximos dias. E precisou toda uma união da igreja em estudo da palavra, e em foco no que Jesus fez por nós, para que algumas verdades do Evangelho chegassem no meu coração, encontrando uma terra um pouco melhor do que a terra que eu tinha. A palavra que eu tenho hoje para os irmãos não é uma palavra agradável. É uma palavra para te quebrantar. No primeiro dia. Senhor Deus, traz o Teu Espírito aqui em nosso meio, Senhor, para nos convencer daquilo que nós precisamos ser convencidos. Mostra para nós o nosso pecado, revela a Tua justiça e o Teu juízo que caiu sobre a cruz de Cristo naquele dia. Nos colocamos, Senhor, debaixo da Tua autoridade. Nos colocamos aqui prostrados e rasgando o nosso coração, Senhor, para que o Senhor trate em nós aquilo que nós ainda nem entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 3. Efésios 2, versículo 1.
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Vamos ler também mais um texto em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, o versículo 10 apenas. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tem alguma outra tradução para esse comecinho? Alguém que tenha pode ler bem alto, só a primeira frase. Fazendo enfermar. Obrigado, Teninho. Como é possível isso, irmão? Como é possível que a ira de Deus tenha caído sobre Jesus dessa forma? Ao Senhor agradou moê-lo. Esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Esse trecho aqui te lembra imediatamente sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Mas a ira de Deus caiu sobre Jesus de uma forma na cruz que nós não podemos entender. Porque o nosso coração está acostumado com o mal e com a iniquidade. Tem um pregador que fala que nós estamos acostumados a beber iniquidade como se fosse água. Mas aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E naquela cruz, quando você vê aquele corpo pendurado, você está vendo a ira de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Como é possível que isso tenha acontecido? Por que Deus se irou tanto? Deus não é justo. É exatamente por isso. Nós estamos acostumados a ter a ideia de que um Deus justo é um Deus que nos ajuda. Nós estamos acostumados a ter a ideia de que Deus cumpre a sua justiça atendendo às nossas orações. Meu irmão, lembre do que você leu em Efésios hoje. Você era um filho da desobediência. O seu coração era pegado ao mal. Você era um filho da ira de Deus. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades.
nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. A chance de você reconhecer o que Jesus fez naquela cruz, sem a revelação do Espírito Santo, era zero. Porque o seu coração é apegado ao mal. Você se lembra desse tempo seu no passado? As coisas que você fazia e hoje são motivo de vergonha para você. Olhe para você, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás, antes de você se converter. Você lembra o que você fazia? Você era um filho da desobediência. E a sua morte não tinha solução. Não tinha solução. Abandone essa ideia de que o seu arrependimento te conduziu a Cristo. Porque foi a bondade dele que te conduziu ao arrependimento. O seu coração jamais iria buscar um Deus como o nosso Deus. Porque um Deus como o nosso Deus iria derrubar a ira dele sobre você. E você sabia disso. Nós queremos um Deus justo sempre. E estamos em um tempo novo agora no Brasil, em que pessoas poderosas são presas. A gente vê na TV constantemente. E quando você vê alguém iníquo, ladrão, assassino, sendo preso, o seu coração até se aquece, porque um pouco de justiça foi feita. Acontece que quando a gente vai ao encontro de Deus e da sua justiça, você percebe que o seu coração não é justo. E ao se aproximar de Deus, o seu pecado é revelado. E você se torna, como diz em Romanos capítulo 5, um inimigo de Deus. Essa era a nossa natureza. Essa era a minha natureza. A compreensão de quão mal é o meu coração demorou a ser revelada, porque a palavra de Deus demorou a encontrar no meu coração uma terra um pouco melhor. Digo como testemunho e confessando aos irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos um Deus tão santo e tão justo. E o nosso coração se encheu de ira e de desobediência e de rebeldia ao Senhor. E Deus tinha um juízo separado para nós. Porque a santidade dele não poderia ser ofendida pelo que nós fazíamos. Você entende isso, irmão? Quando você olha para a cruz de Cristo e vê Jesus esmagado, você está vendo a ira de Deus que deveria cair sobre você. Alguns de vocês talvez pensem que não são tão maus assim, como os judeus pensavam. Esse é o escândalo da cruz. Como pode a gente olhar para Jesus naquela situação e falar, fomos nós que fizemos isso, não pode ter sido. O Senhor Deus nos aperfeiçoou nele. A gente não era tão iníquo assim, será que era? Deus nos aperfeiçoou na nossa caminhada para alcançar a Cristo e adorá-lo. Meu irmão, você era um inimigo de Deus. Entenda isso hoje. Você precisa entender que a sua inimizade com Deus não tinha solução. A sua situação era como a situação de Lázaro, morto nos seus pecados, faz 4 dias, fedendo. E não importa o que Lázaro fizesse,
porque ele não poderia fazer nada que o tirasse daquela situação. A morte de Lázaro não tinha solução. A nossa também não. Quero lembrar vocês de algo que aconteceu um pouco antes de Jesus ser crucificado. Jesus separou um lugar para cear com os discípulos. Ceiou com eles. E Jesus disse ali claramente que ele ia ser entregue nas mãos dos judeus e dos sacerdotes, que ele seria torturado e que ele iria ser morto. E nessa ceia Jesus disse ainda que ele ia ressuscitar em 3 dias. Nesse momento, Jesus se aproxima de Pedro e Pedro fala: Senhor, se você vai ser morto, eu vou com você. Lucas relata assim: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Esse era Pedro. Você se acha melhor do que Pedro? Você acha que seu coração é menos pecador do que o dele? Pedro, meus irmãos, foi chamado por Jesus. Jesus usou o barco de Pedro emprestado para pregar. E, ao terminar a pregação, Jesus falou para Pedro assim: volta e pesca. E Jesus falou: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nenhum peixe, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes. E Pedro pegou tanto peixe aquele dia que teve que vir mais um barco e rasgavam as redes com o peso dos peixes. Naquele momento, Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus, largando o barco e peixe e tudo para trás. E Pedro, por 3 anos, andou com Jesus e viu Jesus curando cegos, curando paralíticos, fazendo mortos ressuscitarem. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e viu o rosto dele ser iluminado. E viu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Por 3 anos, Pedro acompanhou Jesus de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Jesus ia orar de noite e Pedro ouvia Jesus orando. Você entende o que é isso? Você consegue imaginar o que é um privilégio como esse? Ver Jesus orando? Pedro viu. E nessa ceia, Jesus, logo depois de falar que ele vai ser morto e crucificado, Jesus fala assim: Pedro, o diabo queria peneirar você e os outros discípulos como se vocês fossem trigo. Está lá em Lucas. Porém, Jesus falando, eu orei por você, para que o seu coração não desfaleça. Você tem ideia, você consegue imaginar o que eu ouvi isso do próprio Jesus? Eu orei por você. Jesus já orou por você? Você já viu Jesus orando por você? Nós temos advogado junto ao Pai. A gente já está chegando lá. E nós já vamos orar. Pedro ouviu da boca do próprio Deus: eu orei por você, para que o seu coração não desfaleça. Ao longo desses 3 anos que Pedro andou com Jesus, Pedro ouviu as palavras do próprio Deus. Mais do que ouvir as palavras de Deus, Jesus pregava, Jesus se aproximava de Jesus depois e perguntava para Jesus o que ele queria dizer. E Jesus explicava.
Jesus explicava. O autor da vida, de toda a criação. O Deus que fez todas as coisas. Falava e Pedro ouvia diretamente dos ouvidos do Senhor. E quando Jesus fala, Pedro, eu orei para que o seu coração não desfaleça. Sabe o que Pedro responde? Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Saindo dali, Jesus foi orar no jardim e os discípulos dormiam. E Jesus acordava eles e falava, orem, para que vocês não caiam em tentação. Quando Jesus falou que ia morrer na ceia, Jesus falou que ia com Jesus até a morte se fosse preciso, mas não ia negá-lo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isso está lá em Lucas. Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus foi orar no jardim e falava, orem para que vocês não entrem em tentação, não caiam em tentação. E os discípulos dormiam. Então vieram uma multidão com espadas e tacapes e levaram Jesus. Pedro tentou reagir. Provavelmente Pedro lembrava da promessa que ele tinha feito. Pedro sacou uma espada e acertou um dos soldados. Provavelmente mirou na cabeça, mas acertou a orelha. E Jesus falou, Pedro, guarda a espada. E Jesus se entregou. Quando Jesus se entregou, todos fugiram. Todos. Se passaram algumas horas entre os discípulos prometerem para Deus e falarem para Jesus que iriam com ele até a morte se fosse preciso. E todos fugiram. Naquela noite, Pedro negou Deus 3 vezes. E Pedro não negou Jesus assim, eu não sou um dos discípulos dele. Chegaram para Pedro e falaram, você conhece ele, não conhece? E Pedro falou, nunca o conheci. Na mesma noite. Meu irmão, você acha que você é melhor do que Pedro? Você acha que o seu coração é mais quebrantado do que o dele? A nossa morte, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa morte não tinha saída. A ira de Deus ia cair sobre nós com muita força. Eu sei que vocês temem a Deus. Eu sei que vocês sabem o que aconteceu com Jesus ali. E o sangue de Jesus hoje nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas, meu irmão, não menospreze o que Jesus fez achando que você teve alguma glória, porque você não teve nenhuma. 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 Nós vamos orar hoje para que qualquer resto de glória que esteja no nosso coração seja derramado aos pés da cruz. Para que qualquer sentimento de mérito que você ainda tenha seja despedaçado em nome de Jesus. Você pensa que decidiu por Jesus? Você pensa assim porque ignora que foi a riqueza da bondade e da paciência do Senhor que te conduziu ao arrependimento. Feche os seus olhos. E ore ao Senhor.